Olá, bom dia. Bom dia. Mais uma mulher é morta na frente do filho. E o principal suspeito do feminicídio é o marido da vítima. Genaína Gomes, 34 anos, tinha 4 filhos. Segundo a Polícia Militar, a camareira foi morta a facadas dentro de casa no bairro Rio Branco, em Cariacica. O homem não teria aceitado o fim da relação. Depois de consumir bebidas e drogas, teria cometido esse crime brutal. O TN1 traz as informações já. Isso mesmo, Jorge. Olha, foi afastado das funções o policial militar que ameaçou atirar em comerciante durante uma discussão de trânsito em Vitória. A Corregedoria da PM falou sobre o caso agora há pouco em uma coletiva e a repórter Vanessa Calmon tem os detalhes. É com você, Vanessa. Muito bom dia, George. Bom dia, Bruna. Pois é, acabou agora há pouco essa coletiva que foi dada pela Corregedoria da Polícia Militar sobre esse caso do soldado Aurélio, que já se envolveu, como a gente tem assistido nos nossos telejornais, em várias confusões durante abordagens ou então a paisana, como foi esse último caso, do vídeo que a gente tem em Santa Marta, em que o soldado aparece discutindo com um civil e ele está com um colega. Esse colega dele, inclusive, pega a arma dele, atira para cima, ameaça o civil, enfim, uma situação que foi apurada, ou melhor, está sendo apurada pela Corregedoria da Polícia Militar. E por isso, então, o soldado Aurélio ele foi afastado das funções da rua, tá, gente? Somente da rua. Ele foi remanejado para funções administrativas aqui dentro mesmo do quartel da PM. Só que tem um detalhe. Hoje de manhã, o soldado Aurélio apresentou um atestado médico para afastamento por questões psicológicas, pedindo um tratamento psicológico. Então, neste momento, na realidade, ele está afastado por conta do atestado médico. Mas assim que retornar, ele retornaria para as atividades administrativas até que todo esse caso fosse apurado, para saber se de fato houve um crime militar, que eles chamam, que é quando o policial está em trabalho. Não era o caso, a polícia apurou que ele não estava em serviço, que ele estava à paisana, por isso não caracterizaria um crime militar, mas poderia sim caracterizar outros crimes e por isso as investigações estão acontecendo para apurar sobre esse caso. Daqui a pouquinho, inclusive, eu preparei uma matéria completa sobre toda essa coletiva que a gente vai assistir daqui a pouco para vocês entenderem como é que tá as investigações da Corregedoria da Polícia Militar sobre esse caso. Mas ontem a gente conseguiu conversar com um senhor que foi uma das vítimas dessas confusões envolvendo o soldado Aurélio. Esse senhor ele foi abordado em Jacaraípe, na Serra, mas a abordagem foi tão brusca, segundo ele, que ele achou até que fosse ser assaltado pelo próprio policial. Ontem a Bruna conseguiu conversar com esse senhor e ela preparou uma matéria completa que você acompanha agora. Falar que eu vou denunciar o senhor é ameaça. Não, o senhor tá falando que vai tomar as medidas cabíveis depois. O senhor tá me ameaçando assim. Então o senhor ameaçou meu pai porque o senhor tá prendendo ele. Não, eu conduzi o pai do senhor. O senhor ameaçou meu pai porque o senhor tá prendendo ele. Eu conduzi o pai do senhor como policial militar e teve desacatado. Se denunciar. Só isso que eu fiz. O PM que aparece alterado no vídeo é o soldado Aurélio. O mesmo policial que se envolveu em uma briga no bairro Santa Marta, em Vitória, na última sexta-feira. O vídeo foi gravado no dia 8 de novembro. O soldado aparece na porta da Delegacia Regional de Laranjeiras, na Serra, discutindo com um advogado, que é filho de um idoso com quem o policial se envolveu em uma briga de trânsito momentos antes. O idoso é seu Sebastião, de 72 anos. Seu Tião alega que o soldado avançou o sinal e não parou com o carro porque a abordagem dele foi tão violenta que achou que seria assaltado. Ele bateu na lateral e falou assim, para o carro aí. Aí como eu vi ele de bermuda e sem camisa, e eu não me assustei, eu não parei com medo de ser assaltado. Aí ele me parou no lado, aí ele me perguntou assim, você não sabe ler não? Aí eu vim ver que realmente ele era policial. A confusão começou neste cruzamento em Jacaraípe, na Serra. Seu Sebastião estava no carro com a esposa. Iriam para um passeio quando, sem intenção, passou com um veículo muito próximo à moto pilotada pelo policial militar. Já alterado, o soldado teria perseguido o casal
e obrigado o idoso a descer do veículo. Aí minha esposa chegou, se dirigiu a ele e falou assim: ô, amigo, o senhor está nervoso, o senhor desculpa a gente aí, que a gente não sabia que o senhor era policial. Ele falou: amigo não, eu não sou seu amigo, calhe a boca. Nesta foto, tirada por uma testemunha no momento da briga, o casal de idosos aparece ao lado do policial. O soldado Aurélio autuou o idoso por desacato e o encaminhou à delegacia. Lá, se descontrolou novamente. Você me respeita, o que você está fazendo é ameaça comigo, tá? Você seja pelo menos ético. Usa a sua carteira de OAB para ser ético, tá? Falar que eu vou denunciar o senhor é ameaça. Não, o senhor está falando que vai tomar as medidas cabíveis depois. O senhor está me ameaçando assim. O PM se envolveu em outra briga na última sexta-feira. Ele é quem aparece de bermuda nessas imagens durante uma discussão no meio da rua, no bairro Santa Marta, em Vitória. O policial chega a entrar em luta corporal com o homem. Você quer que eu puxe e atiro? Você quer que eu puxe e atiro? Você quer que eu puxe e atiro? Fale então, puxa e atira. É melhor? Não. No meio da discussão, um rapaz de blusa listrada, que seria amigo de Aurélio, puxa a arma da cintura dele e atira para o alto. O soldado Aurélio estava de folga na última sexta-feira. A corregedoria já investiga o caso. Agora, seu Sebastião sente medo de quem deveria protegê-lo e pensa até em se mudar depois de tudo que aconteceu. Se abordado da maneira que eu fui, a gente fica assustado. Pois é, a gente viu então esses dois casos, né? O caso deste senhor que a gente acompanhou agora e também o caso de Santa Marta que aconteceu na última sexta-feira. Mas não foram só esses dois casos de confusões que envolveram o soldado Aurélio. Há 2 anos, gente, ele se envolveu numa outra confusão com um jornalista que acompanhava uma abordagem policial em Jardim da Penha, aqui em Vitória. E a gente também acompanhou esse caso, veja aí. Precisar da sua imagem. Ok. Então eu vou conduzir o senhor junto. Beleza? Tá ótimo. Soldado Aurélio, da 12ª Companhia Independente de Polícia Militar. Por que o senhor tá Beleza? fazendo Identidade isso? do senhor, seu crachá, Por que o senhor está fazendo isso? É meu dever como policial militar. Ok, Beleza? tá certo. Beleza? Ok, esse é o Estou meu te dever, dando então, uma também, ordem. enquanto- Estou te dando uma Qual é a ordem ordem, legal. senhor? Me apresenta o seu documento de identidade e seu crachá. Não, sua Quero o seu documento de identidade. Pois é, gente, o jornalista ele acabou inclusive detido pelo policial por conta dessa confusão que aconteceu há 2 anos atrás. Bom, todos esses casos, de acordo com a Corregedoria da PM, estão sendo apurados, estão sendo investigados, em especial esse caso que aconteceu agora na última sexta-feira em Santa Marta, Vitória, e depois das apurações aqui vamos saber se de fato o soldado Aurélio será afastado da Polícia Militar ou não. A gente vai ver, né, como que a polícia vai entender o que aconteceu em todos esses casos. Daqui a pouquinho eu volto com a matéria completa sobre a coletiva da Corregedoria. Volto com vocês agora, Bruna e George. Que situação, hein, Bruna? Que situação, gente, de cortar o coração conversar com aquele senhor, viu? Foi há 1 mês a situação que ele passou com o soldado Aurélio, mas ele ainda está muito abalado. Será que esse policial passou num teste psicológico para entrar na PM? Com certeza depois passou, de né? tudo que ele fez aí? Pois é. Olha, 2 amigos foram assassinados com mais de 10 tiros dentro de uma casa no bairro Santa Marta, em Vitória. Eles moravam na residência de Favor. A dona da casa chegou a ficar na mira dos 4 homens encapuzados que invadiram o local. Mas os criminosos disseram que o problema não era com ela. Os familiares das vítimas estavam desesperados. Por quê, Os jovens foram identificados como Leiliana, de 23 anos, e Carlos Henrique Coutinho dos Santos, de 24. Eles foram assassinados com mais de 10 tiros na madrugada desta quinta-feira, nesta escadaria que fica no bairro Santa Marta, em Vitória. O crime aconteceu dentro da casa de uma moradora do bairro, de 51 anos. O filho dela, logo que soube do que aconteceu, correu para a casa da mãe. Meu irmão bateu na porta de manhã, eu abri a porta, ele falou, ó, joga uma água no rosto aí, vamos subir lá em cima lá que aconteceu
uma fatalidade lá em cima. O que aconteceu, cara? Mataram alguém dentro da casa da mamãe lá, 2 pessoas. Eu fui chegando aqui em cima, topei com essa situação chata. Segundo informações, os 2 jovens estavam ficando na casa da moradora há pouco tempo. O filho da dona de casa conhecia a Leiliana. Os 2 já estudaram juntos. Por vista, sei quem é, sei o apelido, que não sei o nome, sei o apelido que era Vivência, aqui da comunidade. Leiliana eu conheci dentro da escola, assim na comunidade também, passando, cumprimentando, parando para conversar. Ela já tinha um pouco mais de intimidade, não posso dizer intimidade, mas um pouquinho mais de afinidade, ajudando que ela estava fazendo o quarto dos documentos dela. Tudo aconteceu por volta das 4h40 da manhã. A dona de casa acordou assustada, com 4 bandidos armados e encapuzados invadindo a casa dela. Eles disseram que o problema não era com ela, que eles queriam apenas o Carlos Henrique. Em seguida, eles foram até o quarto, onde Carlos Henrique dormia com Leiliana, puxaram ele para fora e pediram que ele se ajoelhasse. Nesse momento, ele começou a implorar pela vida. Chegou a abraçar a dona de casa, mas ela disse que estava passando mal e que precisava ir até o banheiro. No momento em que ela deixou a sala, Carlos Henrique foi assassinado. Depois, os bandidos ainda foram até o quarto e também assassinaram Leiliana. Os jovens tiveram um relacionamento por 8 anos. Terminaram e continuaram a amizade. Familiares contaram que Carlos Henrique já foi preso por tráfico de drogas e que foi solto este ano. A Polícia Civil investiga o caso. Até o momento, a autoria e motivação desse crime são desconhecidos. A Polícia Civil informou que a ocorrência está em andamento e a equipe da DHPP realiza diligências, por isso não há informações a serem repassadas. Olha, gente, acidente grave próximo ao bairro Campinho, na Serra, na BR-101. A colisão foi entre 3 carros pequenos e uma moto. Um amigo do TN que passava na hora mandou um vídeo pra gente. Vamos ver. Pessoal, acidente feio agora aqui, ó. Subindo o Campinho da Serra, na BR-101. Uma moto. Olha só as vítimas ali. Olha a moto, a situação que ficou. Misericórdia, Senhor. Só Deus tem misericórdia. Olha a situação do carro, outro carro capotado. Coitado, olha a moto. Pelo sentido da vitória, tudo parado. Coitado, cara. Olha a moto, olha como é que ficou no golzinho. Golzinho não, um carro novo, na verdade. Só Deus tem misericórdia. O motociclista foi encaminhado para o Hospital Jaime Santos Neves, na Serra. Olha, em Vila Velha teve perseguição nessa noite. A Guarda Municipal conseguiu prender 2 homens que aceleraram a moto quando viram os agentes. A dupla é suspeita de ter praticado vários assaltos na região de Paú. Na fuga, um deles chegou a jogar fora uma arma, provavelmente a que usaram para assaltar as pessoas. A perseguição aconteceu por volta das 8h30 da noite desta quarta-feira, na rua principal do bairro Paú, em Vila Velha. Os suspeitos, em alta velocidade, passam perto de um ônibus e chegam a subir na calçada, mas logo em seguida, a alguns metros, são abordados pelos agentes. Deita no chão! Deita, deita! A priori, a gente já tinha informações, né, de assaltos ali na região com 2 indivíduos numa moto vermelha, mas não tinha a placa, nem as características, sempre mudava. Aí visualizamos essa moto aí na estrada Jerônimo Monteiro, na altura ali do bairro Paú. Foi feita a averiguação da placa da moto. Nesse momento eles já percebeu a aproximação, já começaram a fugir, né? Caio Pinheiro, de 22, e Vinícius Siqueira Borges, de 20 anos, foram levados para o DPJ de Vila Velha. A polícia apreendeu a moto vermelha que eles utilizavam e também um revólver calibre 22 que tentaram dispensar durante a fuga. Eles são suspeitos de outros assaltos na região. Eu recebi várias informações aí de grupos policiais aí que vários assaltos seriam cometidos na região ali, a gente chama região 3, né? Situação de Alvorada, Garrido, Paú, sempre a mesma característica. O barulho até da moto foi o que ajudou até a identificar a situação dos indivíduos. Uma das vítimas foi essa recepcionista, que teve o celular roubado há uma semana. Na esquina da minha casa vieram esses 2 rapazes de moto, estavam armados.
e chegaram e me abordaram pedindo o telefone. Não me pediram mais nada, só me pediram o telefone mesmo. Depois saíram, fugiram, sentido Paú mesmo. E ela conseguiu reconhecer os suspeitos no local. A gente chegou lá, eles estavam deitados no chão e eu vi que era um deles. Porque o carona mesmo, ele estava de capacete. Mas o que estava pilotando, dava para reconhecer porque ele estava sem capacete um dia. A expectativa agora, com a identificação, é que outras vítimas consigam reconhecer os dois que foram presos e venham até a delegacia para informar o que aconteceu. Morando há 7 anos no Espírito Santo, essa foi a primeira vez que a recepcionista foi roubada. Segundo ela, a situação em Paú é de insegurança. Muita gente está reclamando tanto de manhã como à noite, mas lá está tendo assalto direto. É complicado mesmo, né, gente? Bom, agora a gente volta a falar do caso do policial militar que ameaçou atirar em um comerciante durante uma discussão de trânsito em Vitória. Ele foi afastado das funções. E hoje de manhã o PM apresentou atestado alegando que precisa de tratamento psicológico. Não é isso, Vanessa? Voltamos com você. É exatamente isso, George. Inclusive, o Coronel Magalhães, que é o responsável pela corregedoria da PM, ele diz que isso, inclusive, pode interferir nas investigações, dependendo se eles entenderem que o soldado Aurélio não teria condições de responder por este crime. Eu conversei então com o Coronel Magalhães, ele deu uma coletiva hoje pela manhã para toda a imprensa para dizer como que a polícia está investigando a conduta do policial nessa confusão que aconteceu em Santa Marta na última sexta-feira envolvendo o soldado e também um colega dele, que a polícia inclusive está procurando a identificação deste colega dele, viu, George? Eu preparei uma matéria completa que vocês vão acompanhar agora. A decisão da Corregedoria da Polícia Militar foi de que o PM fique afastado das atividades operacionais de rua e seja remanejado para funções administrativas, enquanto acontecem as investigações. Mas hoje pela manhã, a polícia recebeu um atestado de saúde dado pelo soldado Aurélio, alegando precisar de tratamento psicológico. Nessa manhã a gente tomou conhecimento que ele entrou com um atestado médico de 15 dias para tratamento psicológico. E isso vai ser avaliado pela nossa diretoria de saúde. Lá existe uma junta médica para poder checar esses casos e ver os motivos que levaram ele a esse afastamento. E depois nós vamos tomar ciência se ele está apto ou não a responder os procedimentos. O soldado se envolveu em uma confusão no bairro Santa Marta, em Vitória, na última sexta-feira. Na ocasião, ele ameaça um homem e, em seguida, um outro rapaz que estava com ele pega a arma da cintura do soldado e atira para cima. Pela apuração feita pela Corregedoria da PM, tudo começou com uma batida de trânsito. Como o PM estava de folga, a polícia explicou que o fato, em um primeiro momento, não caracterizaria crime militar e que, por isso, as investigações ficariam a cargo da Polícia Civil. Mas somente depois das apurações será possível dizer que crime de fato foi cometido e se o soldado será afastado ou não da Polícia Militar. A sindicância é sempre um procedimento preparatório. Então, dela pode advir qualquer outro tipo de procedimento, inclusive um inquérito se a gente detectar o cometimento de algum crime militar. Mas, assim, inicialmente, visualmente, sem ainda aprofundar, a gente não vê crime militar no fato em si, porque ele não estava de serviço, não se colocou em condição de serviço. Então, dessa forma, provavelmente a parte criminal deve ser apurada pela Polícia Civil. E da sindicância a gente vai avaliar a instauração ou não do processo disciplinar, se necessário for. A polícia também investiga a identificação do rapaz que aparece no vídeo junto com o PM e saca a arma dele atirando para cima. Sobre outras confusões envolvendo o mesmo soldado, que já mostramos aqui no TN, como o caso de uma abordagem a um idoso e a prisão de um jornalista, a polícia afirma que também tem conhecimento e tudo será apurado. Quando um policial militar se envolve em vários casos, o conjunto pode gerar, em algum momento, um processo demissionário para ele. Então, isso o nosso regulamento prevê. Então, vamos dizer que ele tenha lá uma série de transgressões cometidas ao longo do tempo. Em determinado momento, uma transgressão vai gerar para ele a instauração de um processo demissionário e uma das possibilidades é realmente ele perder o posto ou a patente e não ser mais policial militar. Então, no caso dele em específico, a gente sabe que tem 2 procedimentos que foram abertos. Eu não sei hoje o resultado ainda, eu preciso avaliar e verificar qual foram o resultado desses outros 2 procedimentos e depois o conjunto todo será avaliado ao final da sindicância.
Bom, nós também então continuaremos acompanhando toda essa história, vamos acompanhar também o resultado da sindicância e qual inquérito será ou não instaurado para apurar todos esses fatos, né? Eu volto com vocês, George e Bruna. Obrigada, Vanessinha, pelas suas informações, viu, gente? Caso chocante, né? Pois é, Bruna. Então, desde aquela época, então, ele já tinha problemas psicológicos, né? Desde a época que ele fez aquilo com o jornalista. Há 2 anos, Há né? 2 anos. E a gente está vendo aí esse problema que ele teve aí na rua, né? Que é essa discussão que acabou agredindo também esse rapaz, uma briga de trânsito. Agora, na sua reportagem, que ele teve o problema com o idoso, com esse idoso aí que está aparecendo. E o seu Tião. O seu Tião, ele disse muito bem para ele o seguinte, que ele se envolveu na briga e pediu para o idoso parar no meio da rua, e o idoso tinha falado que achou que era até um assalto, não foi isso? Sim, porque a abordagem foi tão truculenta, tão violenta, foi tão fora dos padrões do que realmente deve ser feito, que ele se assustou e achou que estava sendo assaltado. Ele viu uma arma ali, não identificou, até porque o soldado estava de bermuda naquele momento, mas isso tudo aconteceu, gente, porque, teoricamente, o seu Tião teria dado uma fechada nele sem querer. Então, você imagina, cada vez que um policial for fechado no trânsito sem querer, se a reação for essa, onde é que a gente vai parar? Né? Então, a gente não está fazendo julgamento, mas você olha a situação. O que tem a ver de psicológico nisso? Tem a ver com educação no trânsito. Com certeza. Né? A gente tem que se segurar e realmente fazer um outro tipo de abordagem. Com certeza. Mas que fique aí a investigação e que a polícia haja de forma rápida, porque só o que a gente está mostrando são 3 abordagens que esse policial já fez. Perigosas, né? Olha, gente, vamos mudar um pouquinho de assunto. As chuvas mais fortes já passaram, né? Mas os moradores de Viana, um dos municípios mais castigados, ainda estão sofrendo com os alagamentos. Sem vazão para o excesso de água, agricultores perderam plantações e somam prejuízos. Um grande pântano, alagamento das planícies durante os períodos de chuva, uma rica diversidade de seres vivos. Ué, é o Pantanal? Não, aqui nem tudo é o que aparenta ser. Nós não estamos no Centro-Oeste, estamos na Grande Vitória, no município de Viana, mais precisamente na localidade de Jucu, bem às margens da BR-101. Por aqui, as propriedades rurais estão debaixo d'água. Não é exagero. Nesta propriedade, diferentes plantações estão submersas. Esta lagoa aqui, ó, foi construída pelos produtores rurais e serve de pesque-pague. Mentira, não é não. Isso aqui, antes da chuva, era o lugar destinado para a plantação de quiabo. E tá assim, ó, tudo debaixo d'água. Dona Irene, cadê o quiabo, Dona Irene? Morreu tudo debaixo d'água, né? Tem o bananal, né, também, cana, tudo debaixo d'água. Nesta outra, a água também afogou o lazer. E o parece, mas não é por aqui, continua, tá? Essa área aqui, ó, que parece uma lagoa, hein? Tá faltando até uns pedalinhos aqui. Na verdade, era o campo de futebol da propriedade, que virou agora uma piscina de polo aquático, é isso? Agora isso. Não dá para jogar mais futebol aqui. Não dá, não tem condições de jogar dentro da água, né? Era um ganha-pão. Aí tinha uns 60 frequentadores aí e acabou do jeito que tá vendo aí. Os que têm terra no Pantanal vianense são unânimes em dizer: o alagamento estaria diretamente relacionado à obra de duplicação da BR-101, que passa ao lado das propriedades rurais. É que, historicamente, nunca se viu tanta água por aqui. Quando foram fazer a duplicação e fazer a extensão do bueiro, fizeram uma obra errada que não aguentou o peso da rodovia e desmoronou. E até hoje não foi feito nada. Desde que começaram as chuvas, nós estamos nesse problema aqui. Serviço mal feito que eles fizeram lá na BR. Destruíram a passagem da água, que nunca tinha de água aqui. Agora está tudo empoçado aí. Então esse fenômeno aqui de encharcar as propriedades se deu depois que começaram as obras de duplicação? Exatamente, depois da duplicação lá. Há menos de 30 dias, aqui ó, do outro lado da cerca, tinha um porção de boi pastando, vaca, tudo pastando aqui ó. Agora tá tudo cheio d'água. Cadê os bois? Os bois eu tive que fazer transferência para outros pastos porque não tem mais condições. Tem 1 quilômetro de água daqui até lá no curral. Nós estamos tendo uma queda no nosso leite porque as vacas não têm a planície para pastar mais. E quando elas vão para o morro, elas gastam mais energia e produzem menos naturalmente.
Olha, a Eco 101 disse que equipes de manutenção estão fazendo várias intervenções ao longo da BR-101. Afirma que já fez serviços de escavação e escoamento na região mostrada na reportagem. Mas, como a previsão de chuva continua, a concessionária segue monitorando os pontos afetados para garantir a segurança dos usuários e a preservação da rodovia. A gente viu aí que a situação não está fácil para os produtores de Viana. Nesse momento, inclusive, eles fazem um protesto na rodovia pedindo mais atenção para o problema. Afinal, né, gente, é o ganha-pão deles que está comprometido com essa situação. Né? Complicado, né? Verdade. E olha, o presidente da Assembleia Legislativa publica carta anunciando renúncia à eleição ocorrida no último dia 27. Mas a OAB mantém a ação contra a proposta da emenda constitucional que antecipa a eleição na Assembleia. O caso ganhou repercussão depois que a eleição da mesa diretora foi adiantada em mais de um ano. No dia 25 de novembro foi aprovada a proposta de emenda constitucional que permitiu alterar a data da eleição da mesa diretora prevista para fevereiro de 2021. 2 dias depois, a eleição aconteceu sem aviso prévio e sem tempo hábil para a criação da chapa concorrente. O atual presidente, Eric Musso, foi reeleito para o 3º mandato por 25 votos. Além de Eric Musso como presidente, a chapa única tinha como integrantes os deputados Marcelo Santos, Torino Marques, Adilson Espíndola, Freitas, Marcos Garcia e Janete de Sá. A eleição gerou desconforto. O líder do governo foi trocado. Foi pedida a anulação da eleição e a OAB ingressou com uma ação civil pública solicitando a suspensão da PEC e também pedindo a anulação da sessão. Se é manobra de grupo A, B ou C, a ordem não faz parte de grupo. O que a ordem quer é manter a democracia imperando no Estado do Espírito Santo. Será lícita uma eleição feita com tamanha antecedência? 432 dias é muito tempo. Nós entendemos que tecnicamente não foi viável e politicamente também não. A nossa ação, além de questionar a própria PEC em si, questiona também o processo eleitoral que foi engendrado, ou seja, falta de aviso, falta de prazo, 5 minutos para se inscrever uma outra chapa, 1 ano e praticamente 100 dias antes você promoveu uma eleição projetando uma posse para 432 dias depois, sem dúvida alguma soou estranho. Ontem mesmo, o presidente Eric Musso se reuniu com os deputados favoráveis à reeleição e no fim da reunião, em carta aberta divulgada ao povo do Espírito Santo e assinada por 22 parlamentares, o grupo resolveu renunciar à reeleição em prol da estabilidade e harmonia entre os poderes. Porém, eles mantiveram a PEC, que permite a antecipação da data da eleição da mesa diretora. Sobre a questão do cancelamento da eleição da mesa diretora da Assembleia, eu acho muito pouco, porque o que precisa ser cancelado é a PEC. E que isso não volte a ocorrer. A sociedade capixaba precisa entender claramente o que está acontecendo, porque talvez seja um dos episódios mais vergonhosos da história da Assembleia Legislativa. O presidente Eric Musso disse que prefere não se manifestar. A Assembleia também informou que não vai se manifestar em relação à emenda constitucional que foi aprovada e que está sendo contestada pela OAB. Agora, 12h14, gente, vamos falar agora do assassinato de mais uma mulher na Grande Vitória. O crime foi no bairro Rio Branco, em Cariacica. A camareira foi morta a facadas na frente de um dos filhos. Um caso que infelizmente se repete. A mulher de 34 anos foi esfaqueada pelo marido. A vítima queria a separação, mas ele não aceitava. O crime aconteceu por volta de 2h30 da madrugada desta quinta-feira. A família não tem dúvidas de que o principal suspeito seja o companheiro com quem mantinha um relacionamento há 14 anos. Relacionamento que, segundo Dona Ângela, mãe da vítima, era bastante conturbado. Ele saía, aprontava, bebia, se drogava, depois vinha pedir o perdão a ela. E aí ela pegava e perdoava. Aí depois aprontava de novo. Já chegou a dar um tapa nela.
Genaína foi morta a facadas. Ela teria recebido golpes no pescoço. O crime aconteceu na frente dos filhos do casal e logo em seguida o companheiro fugiu. A vítima tinha 4 filhos, sendo 3 com o suspeito. Dona Ângela conta que as crianças ficaram desesperadas e quando foi ver a filha na esperança de socorrê-la, já estava morta. Ele me ligou, dizendo, eu vou resolver o problema, já estou indo, já estou voltando. Voltou 3 horas da manhã, dando uma facada na menina. Matou ela na frente dos 3 meninos. Aí os meninos vieram pedir socorro. Aí meu marido desceu, quando subiu chorando, que não dá mais tempo mais. A família procurou a polícia e pede justiça. A polícia tem que encontrar ele onde ele estiver, para ele pagar. Eu já perdi uma por conta de homem. Agora estou perdendo mais uma. Por conta de homem que não aceita o relacionamento mais. Eles querem vingança, eles querem matar. O filho da camareira confirmou à polícia que o pai esfaqueou a mãe e fugiu em seguida. Ele ainda não foi encontrado. O corpo da vítima foi encaminhado ao DML. E no último domingo, gente, nós mostramos aqui outro caso de feminicídio que chocou moradores de Cariacica. A estudante de enfermagem Cristina Melo do Rosário, de 34 anos, foi morta a facadas pelo ex-companheiro no bairro Porto de Santana. Tudo aconteceu na frente das filhas do casal, de 8 e 11 anos. A mais velha chegou a ficar ferida ao tentar ajudar a mãe. Eduardo Cruz da Silva foi preso em flagrante e autuado por feminicídio. Ele é servidor público da UFES, trabalhava justamente no laboratório de pesquisa sobre violência contra a mulher. E agora sim, vamos ao nosso giro de câmeras. A quinta-feira começou com temperaturas mais altas no estado. A máxima pode chegar a 30 graus. Nós estamos vendo aí imagens do centro de Vitória. Olha só, gente. Imagens do centro de Vitória, nesse momento, trânsito intenso, mas sem retenções. Isso mesmo, George. E o dia vai seguir sem mudanças na temperatura, viu? Sol entre nuvens ao longo de toda a quinta-feira. Vamos ver como é que está o trânsito? A gente já está vendo, na verdade, ali na reta da Penha, cruzamento com a Rio Branco, aquele fluxo diário, né, nos 2 sentidos, mas também sem nenhuma retenção por ali. Vamos para onde agora? Será que nós vamos para a Praia de Camburi ver? Exatamente, Praia de Camburi também, trânsito super tranquilo. Os capixabas ainda não curtem aquele sol de verão, né? Mas eu vou adiantando, o fim de semana também deve ser de tempo instável no Espírito Santo. Ainda Bruno. não vai rolar aquela praia, né, não gente? Não vai rolar, mas nós temos aí uma sexta-feira no meio, né? Entre essa quinta e o sábado. Quem sabe? E quem sabe tudo pode mudar. Verdade. Gente, agora uma correção. Nós mostramos um vídeo de um acidente na BR-101 na Serra, mas a concessionária que administra a via informou que as imagens são de um outro acidente que não foi hoje. A colisão que aconteceu nesta quinta em Campinho da Serra foi entre um veículo e uma moto no quilômetro 260. A rodovia está parcialmente interditada. O motociclista envolvido na batida foi encaminhado para o hospital Jaime Santos Neves. Olha, em Guarapari, um mergulhador de 23 anos morreu afogado quando praticava pesca submarina com os amigos. Durante um dos mergulhos por apneia, o jovem desapareceu e só foi encontrado mais de 1 hora depois, já sem vida. Nas redes sociais, as fotografias, quando não eram submarinas, praticando mergulho, eram com o oceano de fundo, uma paixão de família. E foi no lugar que mais amava que o Breno acabou tendo seus últimos momentos de vida. Na noite de ontem, o tio do rapaz esteve no DML para liberar o corpo do sobrinho, que tinha como um filho. O Breno e os amigos saíram por volta de 2, 3 horas da madrugada ali da Ilha da Conceição, em Vila Velha, e foram para Guarapari, cerca de 35 quilômetros da costa, para poder praticar a modalidade de pesca submarina. Essa modalidade sempre conta com 2 mergulhadores no fundo, só que existe uma lacuna, cerca de 5 a 10 minutos, onde o mergulhador fica sozinho. Foi nesse momento, onde o Breno estava sozinho, que ele não subiu mais para a superfície. Eu não sei o que aconteceu, se foi corrente, ele falou que houve mudança de corrente também, teve 3 mudanças de corrente, que é natural isso. Mar aberto, pode ter achado um peixe maior, furado o peixe. E no mar aberto não tem carretilha para você dar corda, uma das hipóteses.
acredito que ele estava brigando com o peixe e deu o chamado apagão, que a gente se fala. Os amigos ainda procuraram por Breno por pelo menos 1 hora e então conseguiram resgatá-lo, já sem vida. Um amigo nosso falou que sentiu a falta do Breno, foi até a lancha para ver se ele tinha ido descansar e não estava na lancha. Aí pegaram a lancha, começaram a andar em volta da plataforma e também não encontraram. Amigo nosso também é de mergulho, começou a procurar no fundo e encontrou ele no fundo. Durante a liberação do corpo, Marcelo guardou a roupa que o sobrinho estava usando na hora que praticava o mergulho. Muito abalado, lembrou que a conexão com o mar começou quando o Breno ainda era criança. Foi meu primeiro filho. Depois que eu adotei ele perdeu o pai dele cedo também. E eu tomei conta dele, fiquei com ele, todos os esportes que eu fazia, eu levava ele. Ficou lá no lugar que ele mais gostava, entendeu? Nas redes sociais, amigos prestaram homenagens ao jovem que morreu fazendo o que mais gostava. Que tristeza, hein? A polícia abriu inquérito para investigar a morte do mergulhador. E no próximo bloco, tem vagas de emprego aqui no TN. E vamos falar também de carnaval. A venda de ingressos para o Carnaval de Vitória começou hoje. A gente já volta. O assunto agora é carnaval, isso mesmo, hein, Bruna? Ainda faltam 2 meses para os desfiles no Sambão do Povo, mas a venda de ingressos começou hoje. Jorge, são opções para mesa e arquibancada. Como é que tá a procura nesse primeiro dia, hein? Vamos saber agora com o Felipe Chicarino, que fala ao vivo com a gente. Boa tarde, Felipe. Oi, Bruninha, boa tarde, George, boa tarde a todos. Como é que tá a procura? Tá forte, tá que nesse sol que tá atingindo aqui o Sambão do Povo na tarde dessa quinta-feira, tá forte. E você que tá pensando assim, eu vou comprar uma mesa para sábado, acabou já. Os ingressos para o sábado, para mesa, as mesas que ficam ali, aqui assim, ó, não tem mais. Presidente, vem cá, presidente, conta essa história direito, tô aqui do meu lado. Está aqui do meu lado o presidente Edivaldo Silveira, presidente da Liga das Escolas de Samba. Como assim, presidente? Já acabou mesa para sábado? Boa tarde. Boa tarde, com certeza, já acabou sim. Era 160 mesas, abriu as vendas às 10 horas, mas hoje o mundo está conectado. Já estava todo mundo conectado no seu computador, no seu smartphone. Quando abriu as vendas, vendeu em segundos. Em segundo vendeu as 160 mesas. Graças a Deus. Então vamos nortear aqui o nosso telespectador. Vamos lá. Para sexta-feira, arquibancada, camarote e mesa. Ainda tem para sexta-feira? Arquibancada para sábado e sexta tem para sábado e sexta. Mesa só tem para sexta-feira, sábado não tem mais. E camarote tem para sexta e sábado ainda. Camarote, sexta e sábado ainda tem? Sim, positivo. Então só não tem, ainda, né? Só não tem já as mesas para o sábado. O restante dos ingressos tem. Vou dar uma passada aqui, por exemplo, mesa para sexta-feira está custando R$500. Arquibancada para sexta-feira, a partir de R$25, é isso? R$25 na sexta-feira e no sábado a partir de R$40. No sábado a partir de R$40. Agora, eu percebi aqui, presidente, a gente estava vindo para cá, passando aqui por dentro do Sambão do Povo, por onde passam as alegorias, os carros alegóricos. Já tem gente trabalhando por aqui, estrutura sendo montada. Com certeza, desde segunda-feira já está sendo montada a estrutura do Carnaval 2020. Então, e a expectativa para sexta-feira, que geralmente tem um público menor, também é grande para esse Carnaval de 2020? Com certeza, ano passado as escolas de sexta-feira melhoraram muito os seus desfiles. Esse ano nós já temos escola de sexta-feira com seu Carnaval quase pronto. Esse ano a sexta-feira com certeza vai melhorar muito mais e as vendas para sexta-feira vai ser excelente também. Agora, Bruno, dá uma chegada aqui no meu pé aqui, porque o samba já começou. O ensaio já começou nas escolas. Esses ensaios já estão rolando, né, presidente? Com certeza, todas as escolas. Esse final de semana tem ensaio em todas as escolas esse final de semana. Temos ensaio na sexta, sábado, domingo, temos uma churrascada lá na MUG. Então, os ensaios estão acontecendo a todo vapor. Tá. O George está me dizendo aqui que eu não sei sambar. George, aqui ó, tá bom? Beijo no ombro, sua inveja, tá bom, George? Agora, o presidente, ontem eu estava na quadra da Novo Império fazendo um ao vivo sobre a situação dos rodoviários, né? Se ia ter greve ou não ia ter, a assembleia rolou lá. Agora eu já vi o pessoal lá da Novo Império trabalhando, colando as fantasias. Já é esse espírito carnavalesco que já está rolando em todas as comunidades da Grande Vitória, né? Com certeza, todas as escolas já estão fazendo seu carnaval, fazendo fantasia.
A alegoria, quase todas as escolas já estão mexendo nas suas alegorias. Carnaval já está a todo vapor. Presidente, muito obrigado. E vamos torcer aí para que todos os ingressos sejam vendidos e que mais uma vez o Carnaval de Vitória seja um sucesso, com gente de dentro, gente de fora das comunidades. Se Deus quiser, esse ano vamos lotar o Sambão outra vez, todos os ingressos vão ser vendidos e vamos ter mais um belo carnaval superior aos outros anos. George, olha aqui, George, ó, o seu recalque, bate no meu samba e volta aí pro estúdio, George e Bruna, eu volto com vocês. Começou o Carnaval de Vitória, hein? Mostra o sol. Tá um sol aqui que pra cada um. Começaram também os ensaios, né, Bruno? Mas eu não falei que ele não sabe sambar, né, Bruno? Você falou que ele precisa ir a todos os ensaios para aprimorar, né? Exatamente, aprimorar o sambinho que ele tem ali no pé, ó. Gostei de ver, Chicarina, adorei. Gente, vamos mudar um pouquinho de assunto. Olha, quinta-feira de ônibus nas ruas, mas a última assembleia que definiu os rumos do movimento não foi tão tranquila, né, George? Pois é, Bruna. Ontem, parte dos rodoviários não concordou com o que foi definido e protestou. Hoje, nossa equipe percorreu terminais para verificar como estava o movimento. O dia começou com um movimento nos terminais da Grande Vitória. No terminal de Vila Velha, por exemplo, a rotina dos passageiros se manteve a mesma. No terminal de São Torquato, em Vila Velha também, linhas rodando 100%. Assim como no terminal de Jardim América, em Cariacica. Mas mesmo assim, o passageiro ainda alimenta um sentimento de desconfiança. Eu moro aqui perto, aqui eu venho a pé. Vou ver aqui agora, aqui dentro aqui. Tá chegando no terminal na expectativa de ter ônibus, né? Na rua aqui, aí vamos ver como é que vai estar aí. A greve, pelo menos oficialmente, foi descartada após uma reunião nesta quarta-feira entre o Sindirodoviários e o Sindicato das Empresas de Transporte, o GVBus. Mas os ventos que sopram ainda espalham um clima de insegurança no ar. Isso porque no meio dessa situação existe uma controvérsia. Inicialmente, os rodoviários pediam 9% de reajuste salarial. Só que esse reajuste foi acordado em 3,4%. Isso teria criado um racha na categoria, porque nem todo mundo teria concordado com a decisão que foi tomada. A reunião aconteceu na quadra da Escola de Samba Novo Império e teve um tumulto danado após a assembleia da categoria. Os trabalhadores que atuam à tarde discordaram da decisão dos que trabalham pela manhã. Desse jeito, houve opiniões diferentes entre os próprios trabalhadores. Se a maioria tivesse concordado, era pra gente pegar e aceitar, porque a maioria concordou. Agora, poxa, ninguém aceitou praticamente. Ele pegar e fazer um papel desse daí, falando que é trabalhador, que é rodoviário, fazer essa palhaçada aí, isso não é coisa de homem, não. Nós, trabalhadores, dependente de qualquer um outro que levantou a mão lá, nós que estamos aqui, nós não aceitamos essa proposta. Não foi fechado nada. Mas não teve jeito, o acordo acabou sendo homologado. E o passageiro, que fica no meio disso tudo, torce para que a situação fique em paz e, principalmente, com o ônibus. O direito dele se reivindicar e o nosso de protestar contra. Eu acredito que está resolvido, né? Esperamos em Deus que resolva, porque a gente precisa do transporte coletivo, poder ir e voltar, né? O Sindicato dos Rodoviários disse que alguns integrantes quiseram tumultuar a Assembleia e que o foco era meramente político e que isso faz parte do processo. Quinta-feira, amigos, semana quase terminando e se você está em busca de uma oportunidade de trabalho, há vagas abertas na Psico Store para todos os níveis de escolaridade. Vamos ver as chances? São vagas para analista de recursos humanos, assistente de departamento pessoal, assistente de vendas, eletricista, gerente comercial, líder de produção, mecânico, recepcionista, técnico mecânico e vendedor externo. Envie seu currículo para o endereço psicostore.com.br.
Hoje é quinta-feira, 5 de dezembro. Vamos conferir juntos o que é destaque no Jornal Tribuna. Robôs já substituem servidores em 486 tipos de atendimentos. Na foto principal, número de casamentos aumenta no estado, diz IBGE. Traficantes armados impedem visitas a ponto turístico. Prefeitura de Vila Velha anuncia novo concurso com 1.423 vagas. Professora coloca bandidos para correr. E ainda destaque no Jornal Tribuna desta quinta-feira. Sindicato descarta greve de motoristas. Gabigol em clima de despedida do Maracanã. E no Sobre Roda, novo Onix Hatch à venda. No próximo bloco, vamos falar dos seus direitos no Conexão Justiça. Será que uma empresa pode cortar o serviço do cliente mesmo quando a dívida é parcelada? Daqui a pouco você vai saber. O TN volta já já. Chegou a hora dos nossos direitos com Conexão Justiça. Quando uma dívida é parcelada, a empresa pode cortar o serviço mesmo assim? Marcele Altoé responde agora. A dúvida do telespectador é a de muitos. Eu parcelei uma dívida que tinha como operadora de celular, mas na quarta parcela eles alegaram que eu não tinha pagado e cancelaram o serviço. Pode isso? Olha, a operadora de telefonia tem que primeiro permitir que o consumidor comprove que pagou a conta. Não pode cancelar o serviço sem ter a certeza de que o débito não foi quitado. Não é isso mesmo, doutor Sérgio? Exatamente, Marcele. A orientação é de que o consumidor sempre guarde os comprovantes de pagamento desse acordo que foi celebrado com a prestadora de telefonia fixo ou móvel. Nesses casos, o consumidor efetuando o pagamento da primeira parcela do acordo, ele já tem o direito de ter restabelecido esse serviço de forma integral, para originar e receber chamadas e utilizar o serviço como quiser, no prazo de 24 horas, que é o prazo que é preconizado pela Resolução 632 de 2014. Se o cancelamento do serviço acontecer de forma indevida, o consumidor deve, o quanto antes, entrar em contato com a operadora de telefonia. Tendo, porventura, a suspensão indevida desse serviço, mesmo tendo pago a parcela do acordo, ele tem que entrar imediatamente em contato com a central de atendimento da prestadora para poder comprovar que fez esse pagamento, ou mesmo se dirigir a um centro de atendimento presencial da operadora na sua cidade e poder demonstrar esse pagamento, e a operadora tem que, de imediato, se for feito presencialmente, restabelecer esse serviço integralmente, ou se ele comprovar o pagamento por meio da central de atendimento telefônica, a operadora tem um prazo de até 24 horas para restabelecer o serviço. E se ficar comprovado que o consumidor pagou direitinho a conta e mesmo assim teve o serviço cortado? Caso seja constatado que o consumidor fez o pagamento de forma regular e mesmo assim a operadora suspendeu o serviço, essa suspensão passa a ser indevida. Então, o consumidor que tem o direito à continuidade, à ininterruptibilidade desse serviço, ele pode sim ter o direito a uma eventual indenização por danos morais. É muito bacana, viu, gente, esse esclarecimento. E qualquer coisa, o consumidor pode procurar o PROCON também, viu? E você também tem dúvidas sobre seus direitos? Manda pra gente. O e-mail é conexãojustiçatn@gmail.com ou na página profissional da Marcele no Facebook, Marcele Altoé Oficial. Olha, agora 12h40, o jornal tá terminando. Obrigado por assistir. A gente te espera amanhã, tá bom? Obrigado por assistir ao jornal, pela companhia de sempre. Agora você fica com Ronda Geral, Theo Miranda, sempre de bem com a vida, que ele aprendeu a sambar. Será que ele aprendeu a sambar com o Felipe? Ih, se aprendeu com Chicarina, não sei não, hein? Vamos ver! Olha lá! Até amanhã! Tchau, tchau! Ixi, aprendeu! Ih, aprendeu com ele! Ih, negócio tá feio!